Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, que eu tenho certeza absoluta que transcorreu na maior normalidade para você. E por que eu digo isso com tanta firmeza? É porque eu sei que se você está aqui no nosso Portal do José neste momento, é porque você habita o mundo da racionalidade, o mundo da realidade. Muitas vezes, nós que estamos nesse mundo, recebemos notícias que nos deixam com algum nível de preocupação sobre o que vai ser do mundo amanhã, né? Nós no Brasil nunca tivemos muito essas preocupações sobre os problemas do mundo, até porque nós temos e sempre tivemos muitos problemas no cotidiano. Mas agora, com as informações entrando por todos os lados, na nossa casa, no carro, no lazer, enfim, nós ficamos às vezes mais assustados do que anteriormente, porque existe hoje uma coisa chamada extrema-direita internacional. E para combater essa extrema-direita internacional, vários líderes progressistas estão se reunindo para começar também uma articulação global contra essa insanidade toda. Hoje eu me encontro aqui em Barcelona, na Espanha, por isso que eu estou aqui num ambiente diferente com você nesse momento, porque eu estou participando desse evento, conhecendo muitos jornalistas também desse campo progressista, muitas lideranças, descobrindo lideranças que eu não sabia que existiam, e está sendo uma experiência muito legal, e em breve eu vou colocar cenas para vocês aqui, algumas matérias que eu estou fazendo, algumas imagens muito interessantes, e é uma participação aqui que eu acho que vai ser muito legal para conectar outras pessoas na internet, trazer mais informações. E, para minha surpresa absoluta nesse evento, gente, não é que tinham muitas pessoas que acompanham o Portal do José? As pessoas vieram falar comigo, eu fiquei até assustado. Gente, foi um negócio muito grande, tá? Com mais de 6.000 pessoas acompanhando esse evento e muita gente do lado de fora, muitas pessoas aguardando para as que estavam dentro saírem, as que estavam fora poderem entrar e por aí vai. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque eu acredito que os grandes veículos de comunicação, as redes sociais dos grandes grupos midiáticos não vão falar absolutamente nada, mas filas estão andando. Antes de conversar com você, quero convidar você que chegou nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você venha também para esse mundo progressista, você se inscreva aqui no nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que eu sempre coloco esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal. Gente, vejam só, eu comentei com vocês no nosso encontro anterior de insanidades que são colocadas o tempo todo por essa extrema-direita. Muitas lideranças ainda não se deram conta que esse estresse que é causado pela extrema-direita tem um papel funcional. E qual é o papel funcional? Para que eles funcionam? Para fazer com que as sociedades estressadas coloquem as suas atenções para outros campos que não os problemas reais da sociedade. Há uma desigualdade de renda cada vez maior no planeta inteiro, gerando uma série de atritos na sociedade. E aí, para que não haja nenhuma ruptura que provoque aí danos a quem detém o poder econômico, sempre se procura jogar a parcela da sociedade que está indignada contra grupos que não têm absolutamente nada a ver com o problema real. É o caso na Europa, nos Estados Unidos, em muitas partes do mundo, quando governos, mídia e redes sociais de extremistas colocam responsabilidades pelos problemas locais em imigrantes, em fluxos de pessoas que estão indo para um lado para o outro, aqueles que estão roubando empregos da classe operária, da classe trabalhadora, enfim. E aí faz com que haja um atrito muito grande e as pessoas não percebam que exatamente o problema está lá em cima, que as pessoas ou grupos que estão ganhando muito dinheiro estão acumulando dinheiro justamente nesse período que as pessoas se distraem com outros tipos de problemas. Vejam só o que está acontecendo com Donald Trump e as pessoas todas que estão ao seu redor. Estão ficando mais ricos, parece que eles estão brincando com a humanidade. Eles olham para a fortuna um do outro e parece que eles querem superar custe o que custar. E aí, não importa, né? Se vai ser dinheiro com armas, dinheiro com jogo, dinheiro com destruição, dinheiro com invasões,
com sequestros, enfim. Por isso que nós temos falado que essa gente da extrema-direita, eles se comportam como verdadeiros gangsters, e gangsters internacionais com seus puxadinhos em países como Brasil, Argentina e países periféricos de uma maneira em geral. Mas foi muito legal ver no dia de hoje o discurso do presidente Lula, vou colocar imagens para você aqui no próximo encontro. Foi super aplaudido, o presidente Lula teve até uma coisa curiosa, porque o pessoal do cerimonial, eles anunciaram o presidente Lula e entrou a primeira-ministra do país que se chama Barbados, né, que é uma ilha que tem no Caribe ali, tem pouco menos de 300 mil habitantes, e aí ficou todo mundo assim, ué, cadê o Lula, né? Aí entrou lá a primeira-ministra de Barbados, né, e fez um discurso lá que foi muito emocionante, depois de vários outros discursos de lideranças no campo progressista. E eu achei muito interessante que todo mundo começou a adotar essa expressão no campo da civilização como sendo o campo de pessoas que estão num progressismo. E isso junta desde membros ou grupos políticos que eram classificados anteriormente como extrema esquerda, de pessoas ligadas a movimentos mais sectários ou movimentos identitários. Isso transforma todo mundo, social-democratas, liberais, isso coloca todo mundo no campo do progressismo. Então, várias lideranças estiveram presentes e várias lideranças fizeram pronunciamentos através das imagens. Eu confesso a vocês que eu achava que esse evento seria muito menor, mas foi um negócio, gente. Imagine um pavilhão grande desses de convenções que se tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que cabe ali um mundaréu de gente, com um mundaréu de exposições, pois foi exatamente em um lugar como esse que aconteceu esse evento em Barcelona. 6 mil pessoas sentadas, todo mundo ali com esse sentimento que é necessário que todos nós façamos com que a humanidade, que ainda não foi perdida para o campo da irracionalidade, todos nós nos conectemos para poder fazer esse enfrentamento. O presidente Lula fez um discurso, portanto, que quebrou todo o protocolo, né? Deixou o texto para o lado e saiu mandando sapato, contou mais uma vez a história dele, muitas pessoas não conheciam. Ele foi citado por várias lideranças ao longo do discurso, e uma coisa que me chamou a atenção, porque o Lula foi o penúltimo a falar. O último a falar foi o anfitrião, que foi o Pedro Sanches. E o Pedro Sanches, gente, ele falou coisas que eu achei até engraçado, porque ele repete algumas coisas que eu falo para vocês sempre no Portal do José. E o que achei mais interessante foi quando ele disse que a direita e a extrema-direita, eles não têm projeto de absolutamente nada. Eles só trabalham com a mentira, com a desinformação, com o ódio. Eles não têm utopias algumas, eles apenas tentam destruir aqueles que têm algum tipo de formulação. E tentam, segundo Pedro Sanches, no que eu concordo com ele, porque eu sempre digo isso para vocês, estigmatizar setores da sociedade. Então, se alguém luta por direitos das mulheres, elas são rotuladas como feministas, mas assim num sentido pejorativo. Se você quer defender o planeta, o meio ambiente, você é classificado como verde. Isso Pedro Sanches falando, né? E usando esse tipo de classificação para estigmatizar determinados grupos. E aí vai feministas, ambientalistas, e ele fala, olha, se você defende uma agenda para o planeta, para o ano de 2030, a Agenda 2030, eles te classificam como woke, né, que foi a nova expressão que começou a surgir de uns tempos para cá. Então, tudo isso são ferramentas de ódio para dividir a sociedade e fazer com que as pessoas acabem não percebendo as grandes injustiças e as grandes desigualdades. Muitas vezes ali o discurso anti-guerra também foi mencionado ali, foi muito emocionante, e também uma liderança da Palestina, né? Enfim, aquele que não foi morto, aquele que, eu não tenho o nome dele agora, me desculpem, gente, que eu estou falando com vocês assim, que eu acabei de chegar do evento, né? Aqui já está um horário mais avançado que no Brasil, portanto, estou com a luz aqui também, a luz aqui do nosso portal, o nosso portal internacional, né? Mas ele também foi muito aplaudido, as pessoas todas muito conscientes sobre as atrocidades que Israel está fazendo,
na faixa de Gaza. O presidente Lula citou, nesse contexto todo, as atrocidades que começaram a ser feitas também contra o Irã. Muitas pessoas não tinham ideia exata de como funcionam essas estruturas geopolíticas, e o Lula mencionou que o que está sendo feito para atingir o Irã é parte de mentiras que Donald Trump e que os Estados Unidos têm jogado há muito tempo. Ele citou vários momentos históricos ali em que a mentira foi utilizada para invadir países e destruir países. Citou o caso da Líbia, citou o caso do Iraque, responsabilizou a França, responsabilizou a Inglaterra, responsabilizou os Estados Unidos pelo fracasso, né, ou pelo não reconhecimento de um acordo para não enriquecimento de urânio que o Lula tinha patrocinado. Portanto, foi uma coisa muito bacana num dia que a gente olha para o Brasil e vê que o Supremo Tribunal Federal pega uma agenda dessa da extrema-direita e bota na lata do lixo por unanimidade, como foi o caso do governador lá de Santa Catarina, que inventou que Santa Catarina não precisa ter política de cotas, não tem desigualdade alguma, não tem nada a ser reparado. E aí tomou uma cacetada, né, por 10-0 no Supremo Tribunal Federal, mostrando que essa gente da extrema-direita, esse Jorginho Melo, os bolsonaristas aqui no Brasil, essa turma toda desse mundo cão, o que eles fazem é só difundir o ódio e tentar cada vez mais a destruição de sonhos, de projetos de quem está querendo um mundo melhor. Então, gente, hoje o nosso papo aqui foi só para atualizar vocês do que está acontecendo, para estimular vocês a procurarem também nas redes, na internet, de uma maneira geral, o que é que está acontecendo em Barcelona, vocês conseguirem alguma imagem, darem uma bisbilhotada aí, que teve muita coisa interessante. Provavelmente nos jornais brasileiros a cobertura vai ser muito tacanha. Então, ainda bem que eu estou aqui, então eu vou poder dizer para vocês, trazer imagens muito legais que eu fiz, tá legal? Eu fico por aqui mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, e a gente se encontra no nosso próximo portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!